Olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, tudo bem com vocês? Vamos para mais um estudo de mercado ao vivo, onde eu vou mostrar para você nesse vídeo como você pode fazer para encontrar no seu gráfico as melhores regiões segundo o meu operacional baseado em análise técnica purista. Vou mostrar para você nesse vídeo passo a passo para encontrar no seu gráfico pontos que te ofereçam uma alta lucratividade, um baixo risco e uma altíssima taxa de acerto nas suas operações. Antes da gente começar, eu queria pedir um grande favor para vocês. Deixa o like nesse vídeo, se inscreva aqui no canal e também assine o sino de notificações para que você sempre possa receber quando tiver vídeo novo aqui no canal. Queria agradecer também a presença de todos os alunos na aula noturna e também durante a mentoria na parte da manhã, onde a gente compartilha aí o máximo de conhecimento possível com vocês. Pessoal, esse é o gráfico do índice de 5 minutos. A gente pode observar que o mercado está trabalhando ali depois daquela região do triângulo de continuidade que nós falamos no último dia, né? Lembra que eu falei para vocês que nós tínhamos aqui um movimento anterior de alta. Esse movimento anterior de alta, ele poderia dar continuidade nesse triângulo. Então a nossa expectativa aqui dentro desse triângulo é a formação de um movimento de continuidade desse movimento anterior. Então todo mundo estava apostando num cenário parecido com esse, onde levaria o índice lá próximo dos 135 mil pontos. Já que é um padrão de continuidade, o mercado não perde essa região de fundo. Nós tínhamos ali uma região característica de uma tendência de alta, uma movimentação característica de tendência de alta, onde a gente teria aí essa evolução de preço com essa expectativa do preço de avançar cada vez mais, né? Eu contei para vocês também no estudo de mercado do dia 10 que esse movimento que o mercado fez aqui de manipulação de preço, na verdade é a formação de uma quebra de estrutura a partir dessa linha aqui. O mercado faz a quebra da estrutura, volta a realizar um teste de oferta nesse ponto e aqui ele apresenta o que nós chamamos de spring. Esse movimento cria uma impulsão utilizando o stop do pessoal e toda a liquidez que estava posicionada nessa região inferior desses fundos, tanto nessa parte inferior dos fundos quanto na parte do triângulo. Então muita gente estava apostando numa movimentação de alta a partir desse ponto e nessas regiões de fundo. Então o mercado pegou toda essa liquidez que tinha aqui, todos esses contratos aqui, acabou estopando eles para depois gerar fluxo comprador, para depois fazer um teste nessa região de rally base rally para executar os blocos de ordens institucionais, fazendo com que o mercado voltasse a subir antes de fazer aquela movimentação clássica, né, do triângulo de continuidade, onde a maioria estava apostando ali na compra nesse fundo. O mercado primeiro resolve tirar todos esses players da jogada para depois fazer aí o segmento da movimentação. Então você que tem as fases da movimentação do ciclo de Wyckoff, você tem a quebra da estrutura, a presença do stop hunting, a presença do spring, o teste de oferta, você tem o jump the creek, inclusive com gap de alta. O mercado faz aqui uma pequena reacumulação e depois ele avança para a parte superior, onde ele também aproveita o alto fluxo de pessoas querendo vender nessa região de topo e faz novamente mais uma manipulação de preços, onde você tem aqui a presença agora do famoso fake out. O mercado faz um falso rompimento de topo, onde ele pega toda a liquidez dos players que estavam trabalhando no rompimento dessa região, apostando aqui no rompimento dessa região, esperando com que o mercado se valorizasse a partir desse ponto, e ele faz novamente a mesma formação de manipulação aqui, ele faz aqui em cima. Então ele quebra a estrutura, faz o fake out, estopa todo mundo que entrou vendido no toque ou entrou comprado no rompimento, e aí ele faz o teste de oferta novamente e despenca. Então você tem os dois ciclos de mercado na mesma figura. Tá? Você tem os dois ciclos de mercado na mesma movimentação, na mesma tela. Isso mostra para você como o nosso mercado ele é manipulado pelos grandes operadores, né? E cabe a você estar a favor dessa manipulação ou não. Se você tiver contra, você vai ser atropelado. Se você tiver a favor, você consegue observar a formação desses blocos de ordem institucionais, fazer uma defesa da sua entrada a partir desse ponto, e aí você começar a trabalhar em situações como essa, tá? Começar a trabalhar em situações que mostra para você pontos claros que você tem de entrada e também pontos claros que você tem
de tanto de stop quanto de alvo, tá? Situações como essa, por exemplo, situações como o teste de oferta, que nós temos aqui no order block, que eu mostrei para os meus alunos. Então, você tem aqui essa situação onde o mercado faz o teste de um bloco de ordem, depois de uma manipulação de preço, você tem um stop extremamente curto, com o alvo lá na mínima do dia. Você tem um trade desse aqui, garante para você praticamente 15 dias de gerenciamento de risco, né? Você, claro, boas oportunidades como essas aqui também, onde o mercado faz o teste do order block aqui, do bloco de ordem institucional, com stopzinho curto, inclusive leva essa posição para swing trade, te dando mais de 1.000 pontos aí. Esses dois tipos de trade você tem ali. Você não tem isso acontecendo todos os dias aqui no mercado brasileiro. No mercado Forex você tem situações como essa sendo mais frequentes, mas aqui no mercado brasileiro não, é difícil você ver tanto uma situação como essa como duas, né, na mesma tela. Então aqui você tem um fato bem atípico, uma movimentação bem atípica do mercado, onde a gente está destacando toda a movimentação aí dos players. O que a gente pode observar a partir desse ponto? Obviamente o mercado ele não saiu do range mais importante, que seria tanto esse topo quanto esse fundo. Isso aqui é a região mais importante que você tem. Isso aqui é chamado de range de negociação. E aqui, regiões que são importantes para a nossa tomada de decisão, vai depender disso. Você tem o preço segurando nesse Rally Base Rally, você tem o preço segurando nesse Order Block. Essas duas regiões são mais importantes, porque se o mercado der continuidade nesse movimento aqui, rompendo esse topo, ele está dando continuidade ao movimento desse rompimento do triângulo. Então a gente pode esperar uma continuidade disso para quem sabe avançar acima desse topo. Agora, se o mercado perder esse fundo, ele está confirmando esse pivô de baixa que está se desenhando na nossa tela. E aí nós vamos cada vez mais traçar regiões de topos para que a gente possa vender em regiões que ofereça para a gente uma melhor tomada de decisão ali. Então o mercado está travado dentro dessas duas regiões. O mais importante para você tomar risco aqui é saber como que o mercado vai abrir e identificar as melhores posições a partir desse ponto. Se o mercado te mostrar um rompimento de topo, ele está te dando uma leitura de continuidade do movimento. Ele está te dando uma leitura de que esse triângulo aqui, ó, ele está vencendo na análise. E ele vencendo na análise, ele também está dando continuidade a esse movimento dessa onda inicial que nós temos aqui, que o mercado faz esse teste. Então, uma vez que ele testou 50% e permanecer acima desse topo, existe uma alta chance dele testar essa região desse topo aqui novamente, tá? Da mesma forma que se ele perder esse fundo, existe uma alta chance dele testar o fundo aqui novamente. Então, toda a movimentação do ativo está dependendo dessas duas linhas, tá? Tenha isso em mente. Pontos no dólar. Nós tínhamos ali duas situações legais para a gente trabalhar no dólar, que vinha tanto desse canal aqui de baixa, que tem expectativa de reversão para cima, mas o mercado fez um teste aqui nessa região das costas do canal antes de avançar, tá? E quando ele fez esse movimento de avançar, ele fez uma nova situação. Ele desenhou um novo canal e o mercado fez uma fuga desse canal e a partir daí ele não conseguia vencer essa região de topo. O que era importante para nós aqui é determinar se essa região de topo era simplesmente um ruído ou se essa região de topo, na verdade, era uma situação onde a gente deveria começar a observar uma possível movimentação de pivô de baixa. Caso o mercado perdesse esse fundo, ele estaria confirmando esse pivô de baixa. E o mercado abre com gap de baixa, confirmando o pivô, onde ele simboliza para nós que a expectativa do mercado agora é trabalhar em regiões de topo, é trabalhar em leituras de queda, e aqui você tem o mercado fazendo um topo, um fundo, um topo, um fundo, um topo, um fundo, um topo. Essa movimentação aqui, se você observar, forma um padrão aí conhecido como diamante, que é inclusive um padrão de continuidade. A continuidade do movimento é de baixa. Você tem o padrão do diamante aqui para dar continuidade de baixa, onde você tem mais um padrão do diamante aqui para dar continuidade de baixa, tá? Então, raro ver isso aqui, hein? Raro ver dois padrões de diamantes como esses aqui, que nada mais, nada menos deixa de ser uma redistribuição e uma redistribuição.
tá? Você tem duas redistribuições aqui no meio dessa movimentação. E o que simboliza isso para nós? Mercado testando a máxima, não conseguindo vencer a máxima, apresentando o candle gatilho, desce vendido, tá? Agora, o que é importante para a gente determinar aí no mercado é que o mercado está travado similarmente na movimentação que nós tínhamos do último pregão. Então, você tem um range de negociação aqui bem interessante para você trabalhar, tá? Você tem aqui regiões de topo, características para você trabalhar. Então, você tem aqui situações de topo como essas para você analisar. E caso o mercado apresente aqui um rompimento dessa região superior aqui, um rompimento dessa região de topo, ele estaria tanto avançando uma movimentação de alta quanto rompendo essa estrutura, iniciando uma nova análise, uma nova movimentação. Agora, se o mercado perdeu fundo, nada melhor do que você vender aí próximo a essa linha de tendência. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado a todos. Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.